Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial. E hoje na presença do advogado de defesa, o senhor Pedro Henrique Saraiva, ele que defende André Luiz Garcia de Pinho, o principal acusado pela morte da esposa Lorenza Maria Silva de Pinho, no dia 2 de abril de 2021. Um caso que está completando agora 2 anos. Já temos julgamento marcado, vamos ver se realmente vai acontecer no dia 29 de março de 2023, daqui a pouco tempo, então traremos ainda novas atualizações, mas de qualquer forma hoje estamos aqui com o advogado de defesa, o Dr. Pedro Henrique Saraiva, para conversar com a gente, trazer atualizações do caso e mostrar quais são as alegações da defesa, já que nós já ouvimos o lado da acusação. Dr. Pedro, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso canal. Boa tarde, Leonardo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje podendo demonstrar que, infelizmente, tudo que foi vinculado na mídia até o presente data, por parte da acusação e da assistência da acusação, é falso, é mentiroso. E a expectativa nossa é que no dia 29 o doutor André possa ir para casa cuidar dos filhos, já que já está mais que provado que não houve qualquer crime nesse caso. Certo, doutor, quando você fala que as alegações foram mentirosas ou fraudulentas, o que isso significa? Contextualize isso pra gente, por favor. De forma assim, o que acontece nesse caso? Infelizmente, eu quero deixar 3 pontos aqui, claro, que as coisas que eu vou demonstrar aqui hoje, e a minha intenção hoje aqui é demonstrar que tudo é mentira, tudo é falso, mas infelizmente, nesse caso, a acusação, a assistência da acusação, a investigação em si, utilizou-se da imprensa para divulgar situações folclóricas, mentirosas, com um nítido intuito de prender o doutor André e de pressionar o tribunal para condenar o doutor André no presente caso. Então, assim, eu vou demonstrar hoje coisas que vão assustar. Para quem não conhece o processo, e poucas pessoas conhecem esse processo a fundo, vão ficar assustados com o que aconteceu na investigação desse processo, que, infelizmente, não teve a seriedade necessária num caso desse. Então, antes de começar, eu acho que eu tenho que deixar bem claro aqui que eu respeito muito o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que tem sua importância, respeito muito a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que teve participação nesse processo, e a Polícia Técnica e Científica. Mas, infelizmente, nesse caso, e posso dizer isso hoje já provado nos autos, a investigação não foi séria. A investigação não teve, em nenhum momento, a preocupação de buscar o que tinha acontecido. Infelizmente, eles colocaram um alvo nas costas do doutor André e, como se fosse um troféu, prenderam o doutor André sem embasamento nenhum, baseado em mentira e situações falsas, trazendo enorme dor, não só para o doutor André, mas para a família do doutor André, que desde o início fala que ele é inocente. Do doutor André e da senhora Lorenza. Então, assim, a gente tem que lamentar que a investigação foi séria, mas, felizmente, hoje está provado que absolutamente tudo, ou praticamente tudo que foi dito, inclusive nas entrevistas que vi no canal de vocês, tanto do delegado, doutor Alexandre, quanto do Marco Aurélio, com assistente de acusação. Infelizmente, praticamente tudo que eles falaram é mentira. E eu estou aqui para esclarecer e mostrar no processo que tudo é mentira e que isso foi utilizado por eles para prender o doutor André e, posteriormente, tentar pressionar o tribunal para condenação. Mas, doutor, já te pergunto de antemão, qual seria o motivo para quererem prender o André de forma errônea? Pois a gente tentou descobrir isso, a gente rolou testemunhos para isso, mas, infelizmente, uma das testemunhas que foram roladas pela defesa é o procurador-geral do Estado de Minas Gerais, que é o responsável pela investigação pela lei. E ele se recusou a prestar depoimento como testemunha. Então, o que eu posso dizer é que, assim, a investigação não é séria, que o doutor André se encontra preso por algo que não é crime, que tudo que foi falado na mídia não condiz com a realidade, e posso afirmar categoricamente que a gente tem plena e total confiança no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e que ele será absolvido no dia 29. Só para você entender, Leonardo, a questão do sangue da Lorenza, eu acho que é importante falar nisso, que é uma questão folclórica. Foi espalhado em tudo quanto é lugar. Lorenza, o corpo sem sangue. Tiraram o sangue da minha filha, o Marco Aurélio falou aí. O delegado falou que é fato. Ele fala, tem até um minuto aqui que ele fala, na entrevista que ele deu para vocês, ele fala que é fato
que não havia sangue no corpo da Lorenza. E ele falou isso, teve uma reportagem no Fantástico falando sobre isso, que não teria sangue, teria sido tirado sangue. E isso, assim, isso já está provado que é mentira. Agora, por que agentes públicos e o assistente de acusação foram na mídia espalhar uma mentira dessa? Para mim, eu não tenho dúvida. Foi para forçar a prisão do doutor André e para, mais que tudo, tentar pressionar o tribunal na condenação. Quando eu assumi o processo após a denúncia. E quando eu peguei o processo, eu vi na mídia falando, não tem sangue, não tem sangue, não tem sangue. O doutor André tinha acabado de me contratar, eu conversei com ele, falei assim, André, o que aconteceu? Ele falou assim, Pedro, eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Aconteceu nada. Aconteceu nada. E quando eu peguei pela primeira vez o laudo de necropsia, que foi feito no dia 16, vou até pegar ele aqui, e faço questão de depois mandar para vocês mostrarem isso, tá? Quando eu peguei o laudo de necropsia pela primeira vez, eu falei, vamos ver aqui aonde que está falando que não tem sangue. E eu li uma vez, li duas vezes, li três vezes. O laudo não falava um A sobre isso. Um A. A única questão que falava no laudo que poderia levar isso para algum ponto é a folha 17 do apenso de laudo, que assim escreve. Região tórax-abdominal. Não havia sangue no interior de suas câmeras e assim como em seus vasos da base. Então ela narra que na hora que foi feita a necropsia, não teria sangue nos vasos da base do coração e no interior das câmeras do coração. Só que, Leonardo, isso não quer dizer absolutamente nada. E na época nós já conversávamos com os peritos que estavam com a gente, eles falaram assim, Pedro, com certeza, não é daí que eles estão tirando essa informação. Porque o laudo não quer dizer que não tem sangue na senhora Lorenza, entendeu? Pelo estado de putrefação que a senhora Lorenza se encontrava, o normal era não ter sangue no coração nem nos vasos da base. Isso é o normal. Então, o perito não falou isso. Ok. Nós chegamos na audiência. No momento que nós chegamos na audiência, foi em agosto desse ano a audiência. A audiência começou em agosto desse ano, ou seja, 1 ano e meio depois. Isso é comum. Processo que acontece no Tribunal de Justiça tem um rito um pouco mais lento, entendeu? Você quer dizer agosto de 2022. Do ano passado, desculpa. Que começou a audiência. Aí o desembargador, o relator, doutor Vanderlei Paiva, que está conduzindo de forma brilhante o processo, brilhante. Eu tenho minhas discussões jurídicas no processo, posso discordar de decisões dele, mas ele está possibilitando a defesa de trabalhar. No segundo dia de audiência, ele viu que tinha algumas coisas lá que não estavam batendo, ele suspendeu a audiência e encaminhou para os peritos médicos legistas quesitos que a gente tinha apresentado, para eles responderem. Nós apresentamos mais ou menos uns 180, 190 quesitos. A grande maioria, e eu vou mandar para vocês os quesitos, a grande maioria, os médicos legistas recusaram a responder. Então, isso já demonstra que, assim, infelizmente, não é sério. Por que não responder nossos quesitos? Qual o medo de responder nossos quesitos? Eles escolheram, alguns responderam, e outros tantos, eles ignoraram. Mas teve 2 quesitos, vou achar aqui, que eu ainda falei assim, que eu queria perguntar para ele de onde é que eles estavam tirando essa informação que não tinha sangue. Tudo na mídia. Não tem sangue, não tem sangue. O Marco Aurélio esteve aqui no programa de acusação de vocês e falou que tinha 25 ml de sangue no corpo. O delegado falou que não tinha sangue. Ele falou na entrevista com vocês. Aí nós perguntamos isso para os peritos. Olha o que os peritos responderam. São 2 quesitos que foram com relação a isso. Quesito, eu vou mandar os quesitos para vocês verem. O primeiro quesito é com relação ao laudo. Quesito 21. A fase de putrefação na qual se encontrava o cadáver, vírgula. Aí a gente pega e coloca tudo que eles falaram que o cadáver da Lorenza estava. Pode explicar a ausência de sangue no coração e vaso da base? Eles responderam sim. Ou seja, os peritos de cara já responderam que o estado de putrefação que a Lorenza se encontrava demonstrava por que não tinha sangue, nem no coração, nem no vaso da base dela. Ou seja, ninguém nunca afirmou que não tinha sangue no corpo. E aí depois foi feita uma nova pergunta, citando a imprensa, inclusive. Com relação ao quesito 10, o último quesito foi só para o doutor Marcelo Mário.
Com relação à publicação da UOL, 18/5/2021, às 9h06, intitulada Caso Lorenza, MP crê que ritual pode explicar falta de sangue no corpo, na qual, segundo consta, entre aspas, segundo o legista, havia apenas 1 litro de sangue no corpo da mulher, que em condições saudáveis deveria apresentar cerca de 5 litros. Ponto. Entre o montante encontrado, apenas 25 ml puderam ser colhidos na necropsia para testes toxicológicos e da dosagem de álcool. Questionamos, Vossa Senhoria estimou a quantidade de sangue remanescente no cadáver? Caso positivo, como fez? Não. Então, Leonardo, eles não chegaram nem a estimar a quantidade de sangue que tinha no corpo. Como é que pode ter sido divulgado na imprensa? Como que o doutor delegado, o doutor Alexandre, chega aí e fala que não tinha sangue no corpo? Como que o Marco Aurélio chega e fala que não tinha sangue no corpo? Isso é o perito oficial falando que não, que ele não estimou a quantidade de sangue no corpo. Então isso foi uma mentira feita nitidamente soltada na imprensa para vincular ele a um ritual que também não tem nada no processo disso, para denegrir a imagem dele, atacar a imagem dele, para, de alguma maneira, manter ele preso. Então, eu só lamento que, infelizmente, só demonstra que a investigação não foi séria. Mas quando a gente leva em consideração essa parte do sangue, doutor, a gente vê que, justamente por conta dos pontos de interrogação e das inconclusões, isso nem foi levado para frente em relação ao julgamento, ao possível julgamento do doutor André, certo? Como que isso eu quero entender da parte da defesa, como que isso mancharia a imagem do doutor André para uma condenação? Utilizou disso para criar um clamor social falso, um clamor social que não existiria, falando que o doutor Marco Aurélio, sem acusação, ele chegou aí e falou, tirou o sangue da minha filha. Os médicos legistas falaram isso. E isso não ter sido levado para frente pela acusação só demonstra que a acusação sabia que isso era falso, desde o início. Então, como que eles soltam na notícia? MP crê que ritual pode explicar a falta de sangue no corpo? Notícia da imprensa. Sendo que depois eles nem denunciaram com relação a isso. Olha, não ter sangue no corpo não é motivo de uma denúncia? Claro que é. Então, isso demonstra que o trabalho, infelizmente, não teve a seriedade necessária. Só para você ter uma ideia, Leonardo, nós chegamos na audiência, nós perguntamos, olha para você ver como é que a coisa é confusa. Isso em agosto. Na audiência. Isso em agosto. Não. Aí teve audiência em agosto, ela foi suspensa e ela voltou agora em dezembro. Foi dia 15 e 16 de dezembro. Certo. No dia 15 de dezembro, o delegado foi ouvido, doutor Alexandre. Aí, quando ele estava respondendo as perguntas do assistente de acusação, olha o que ele responde. Que os legistas fizeram a apresentação do laudo aberto a todos, onde apresentaram todo detalhamento. Vou mandar, tá? Vocês vão ter acesso a tudo que eu estou falando. Isso é o depoimento dele. Que essa apresentação causou espécie a todos. Isso é o Alexandre falando por devagador. Pois os médicos não encontraram sangue no corpo da vítima. Como que o doutor Alexandre fala isso, sendo que os médicos legistas falaram que nem mediram quanto sangue tinha nela? Você está entendendo a irresponsabilidade da situação? Ele chegou aqui no programa de vocês, com todo respeito ao doutor Alexandre, e falou que isso era fato. Fato aonde, doutor Alexandre? E ele continuou. Depois que ele falou isso, a gente perguntou para ele, doutor Alexandre, você confirma que os médicos legistas falaram com você isso? Que confirma que os peritos lhe disseram que não havia sangue no corpo. Quem que está mentindo, Leonardo? Quem que procurou a imprensa para mentir? Quem que espalhou essa mentira? Você está entendendo como é que eles utilizaram a imprensa para conseguir uma preventiva, causar um clamor social, inventaram uma situação, com todo respeito, folclórica, e depois não tiveram nem coragem de denunciar por isso. Ou seja, sabiam que era fato falso. Aí nós chegamos, e nós perguntamos os peritos também, os peritos foram ouvidos. Aí eu perguntei para o doutor Marcelo Mari, está na folha 3048, doutor Marcelo, o senhor comentou com alguém que não tinha sangue no corpo? Olha o que ele falou. Que não comentou com ninguém e nem divulgou em rede social e nem na imprensa que no corpo da Lorenza não tinha sangue. Então, calma aí. O delegado, ele falou que o médico legista falou com ele que não tinha sangue no corpo.
E tá aqui o médico legista falando que nunca falou isso. Quem tá mentindo? Chega a ser constrangedor. Doutor, na sua opinião, esse fato do sangue no corpo, não haver sangue no corpo, ou de fato haver sangue no corpo, pode mudar alguma coisa no resultado no dia do julgamento? Com toda certeza, porque isso demonstra de forma clara que a investigação não foi séria, que a investigação não foi científica. Infelizmente, os médicos legistas não atuaram da maneira como a gente esperava no caso desse, entendeu? E fica muito claro, mas muito claro, com isso, que a investigação foi baseada em mentira. A gente tem um delegado falando uma coisa que minutos depois foi desmentida pelos 2 médicos legistas, entendeu? Então, assim, isso demonstra que foi uma coisa espalhada, foi uma coisa falsamente propagada na mídia, de forma voluntária, para só um intuito: pressionar a prisão do Dr. André, com uma mentira, com uma questão falsa. E, Leonardo, isso é só para começar. Eu vou mostrar mais um monte de incongruência, um monte de verdade. Eu vou demonstrar de forma clara e inequívoca que tudo que foi espalhado não condiz com a realidade e que o que aconteceu na verdade foi que a senhora Lorenza não foi vítima de nada nesse caso. Doutor, ela foi encontrada, né, no corpo, tinha alguns pontos de pulsão perto do tornozelo, né? O que explica esse ponto de pulsão? Esse ponto de pulsão acontece no momento que ela é encontrada, acontece enquanto o corpo já está no crematório, aí passa por algum processo para manter aquele corpo para uma possível cremação? Você consegue explicar um pouquinho para a gente isso? Consigo. O doutor Alexandre, eu tenho que citar ele. Foi ele que foi dar entrevista, e ele tem uma hora que ele foi perguntado, falando assim, mas como é que foi tirado esse sangue? Aí ele falou assim, não, isso é um mistério para os peritos legistas. Ele falou isso é um mistério. Eu estou demonstrando que isso não é um mistério, que não foi retirado sangue nenhum da senhora Lorenza, de forma incontroversa, e que infelizmente ele faltou com a verdade. Os médicos eles falam que não falaram isso com ninguém, eles não escrevem no laudo isso, mas ele pega e fala que ela teria pulsões no pé. Só que assim, a senhora Lorenza, ela foi submetida a mais de 30 minutos de manobras cardiorrespiratórias. E o doutor Alexandre, que falou aí, o outro delegado, com todo respeito... Essas manobras aconteceram no próprio dia 2 de abril de 2021, no apartamento dela. Foi 6 horas da manhã, os médicos foram lá socorrer ela. E as 3 pessoas que estavam lá, o motorista da ambulância, o médico e a técnica de enfermagem, falam que as punções foram feitas no pé dela para injetar 7 ampolas de adrenalina. Então, como que ele fala que pode ter saído por aí o sangue, que não saiu, sendo que ele tinha ouvido o depoimento dos 3 falando isso? Entendeu? Uma das perguntas que foram feitas para os peritos foi, inclusive, isso. Se tinha algum indício que o sangue foi tirado do corpo, sabe o que eles responderam? Não. Então não tem nada, isso aí foi uma coisa inventada. E o doutor Alexandre sabia, quando deu essa entrevista, porque ele participou das oitivas, que essas punções que tinha no pé dela foram para tentar salvar a senhora Lorenza na parte da manhã. Entendeu? Então, assim, não era possível isso, os peritos negaram isso, e tem testemunhas que falam disso, 3. Então, assim, eu tenho a lamentar que isso foi espalhado, porque isso não causa dor, não é só para o doutor André que está preso, não. É para 5 filhos deles que estão passando dificuldade, tendo que morar com pessoas que são amigos dele. Entendeu? Doutor, bom, então, isso é fato incontroverso, tá? Não se discute isso no processo. Bom você entrar nesse ponto em relação aos filhos do André e da Lorenza, porque hoje, como a gente está falando aqui nos bastidores, 2 dos filhos mais velhos estão morando com um parente, com um amigo próximo, é isso? Ou todos os filhos? Na verdade, exatamente, eu não sei te explicar. Eu sei que todos estão sob a guarda de uma ex-esposa de um grande amigo do Dr. André. Certo. Entendeu? E por que essa guarda não foi para a família da Lorenza, por exemplo? Eu não quero muito entrar nesse... eu não quero entrar muito nesse ponto, mas assim, eu tenho algumas coisas que são meio controversas. A Lorenza, ela tinha um relacionamento péssimo com o assistente de acusação, que é o Marco Aurélio. Eu sei que ele tenta falar que não era bom, que era mais ou menos, que tinha momentos mais ou menos, mas era péssimo.
não é que não era bom, era muito ruim, entendeu? Eu posso até citar duas palavras, eu não vou ler porque eu acho necessário, mas duas palavras que estão documentadas no processo, que demonstram o que a Lorenza sentia por ele, que era nojo e desprezo, entendeu? Então, assim, eles não tinham relacionamento nenhum, ela não tinha afeto nenhum por ele. Então, assim, o juiz da guarda, ele decidiu que não seria bom ficar com ele, entendeu? Então, isso é uma decisão judicial. Não entra no nosso ponto, entendeu? O que eu posso dizer é o seguinte, é que o Marco Aurélio, ele fala muita coisa, mas ele não tinha contato com os netos, real. Ele não tinha contato real com a Lorenza. Na verdade, ele tinha um relacionamento muito ruim com a filha. E ele também não tinha contato com o doutor André. Muito ruim também, entendeu? Porque o doutor André sempre defendeu a Lorenza nesse tipo de situação. Então, assim, os meninos não ficaram com eles porque família não é só quem tem o mesmo sangue, né? Então, assim, eles primeiro ficaram com um casal de amigos do doutor André e da Lorenza, e depois eles estão com essa senhora também, que é esposa de um grande amigo do doutor André. Certo. Entendeu? Doutor, então vamos para o dia do acontecido, né? Dia 2 de abril de 2021, a Lorenza morre, né? E aí surgem esses diversos pontos de interrogação, se ela foi morta, se ela morreu realmente por uma autointoxicação. Vamos entrar nesses pontos, porque eu quero que você traga aquelas divergências e incongruências que você citou. Então, vamos lá. O que aconteceu? Isso não foi muito bem explicado até hoje. Vamos lá. Eu vou pegar os pontos que foram divulgados na mídia, porque é muita incongruência, entendeu? Só de defesa nossa, foram 167 páginas, e isso que a gente fez uma coisa bem pequena. Mas vamos lá. Uma coisa que o doutor Alexandre falou aí no programa de vocês. Ele chegou e falou que a morte teria acontecido entre meia-noite e 3 horas da manhã, e que o doutor André só teria acionado a ambulância às 6 da manhã. E o doutor Alexandre, na hora que ele fala isso no programa de vocês, eu até anotei aqui, e, assim, vocês podem não saber, mas o programa de vocês, as declarações do doutor Alexandre e do Marco Aurélio no programa de vocês, virou prova no processo. A gente juntou como prova para mostrar que não condiz com a realidade que eles estão falando e que eles não fazem ideia do que aconteceu, entendeu? Mas, assim, olha o que o doutor Alexandre ele fala, mais ou menos, no programa de vocês, por volta do minuto 33. O autor liga para a ambulância 6h25. E pela necropsia, os médicos legistas constataram que ela tinha um fenômeno chamado circulação póstuma de Bordel. E essa circulação demonstra que isso acontece após um tempo de morte definido, que os médicos estimaram em 15 horas. Isso aí foi um programa de vocês. Aí no final ele falou assim, então a gente pode estimar que a morte foi entre meia-noite e 3 horas da manhã. E são dados objetivos fixados na investigação. Isso não condiz com a realidade. Não condiz com a realidade do horário da morte que ele citou. E de forma clara, o laudo de necropsia, que eu vou mandar para vocês, ele fala que o exame começou às 9h57 da noite. E realmente, os peritos falam que seriam 15 horas, por causa da circulação pós-Bordel. Eles falam isso. 9h57 da noite, menos 15 horas, então 6h57 da manhã. Como que o doutor Alexandre ele chega no programa e fala que por isso dava para saber que era meia-noite e 3 da manhã? É só uma coisa de matemática simples, 9h57 menos 15, 6h57. E a ambulância, eu vou mostrar para vocês também isso, vou mandar para vocês, se quiserem mostrar. A ambulância entrou na casa do doutor André às 6h35 da manhã. Tem imagens dele chegando. Ou seja, segundo esse dado objetivo dado pela perícia, a Lorenza estaria viva quando a ambulância entrou. Entendeu? Então, assim, não dá para entender de onde é que eles tiram as informações e soltam. Porque o próprio processo desmentem eles. Entendeu? Então, como é que ele fala que foi 3 horas da manhã, 3 horas da manhã mais 15 horas, a perícia teria que ter sido 18 horas da noite, 18 horas da tarde, e tá escrito no papel 9h57 da noite. Isso, inclusive, foi mostrado para o desembargador e foi questionado em audiência. Então, assim, eles pegam e falam, ela já estava morta, mas a gente tem dados objetivos que ela estaria viva. Entendeu? Os próprios médicos nos deixam com algumas dúvidas também em relação a isso que você citou, de que na hora que eles chegam no apartamento, a Lorenza estava viva, a Lorenza não estava viva, parece que já ouviu uma rigidez cadavérica, em outro momento a gente vê que não houve uma rigidez cadavérica. Isso não é verdade.
A rigidez cadavérica foi outra coisa que, infelizmente, faltaram com a verdade. Vou achar aqui exatamente a parte dos depoimentos, tá? Que fala sobre a rigidez cadavérica. Isso, inclusive, não foi só falado aí com você, não, tá? Teve outros programas que falaram que ela estava com rigidez cadavérica. Olha o que é que a senhora Maquele. A senhora Maquele é a técnica de enfermagem que esteve lá, na hora do atendimento. O doutor Marcos Paulo, que foi quem presidiu o inquérito, ele perguntou assim: quando a senhora estava ambuzando, a senhora teve contato com o corpo, né? A senhora percebeu algum sinal de rigidez no corpo dela? Olha o que a Maquele falou. Não. Aí ele questionou novamente. Em nenhuma parte do corpo? Não. A senhora teve contato só com a cabeça? Não. Eu tive aos pés porque peguei o acesso. Lembra do acesso que eu te falei? Que foi? Ou seja, ela já falou que pegou acesso. E aí ela continua. E quando eu fui ambuzar, eu tive acesso à cabeça. A senhora não se recorda de rigidez? Início de rigidez, ele insiste na pergunta. Ela, não. Ou seja, isso aí foi outra coisa que eles estavam falando, assim, que, infelizmente, que eles estavam inventando, entendeu? E isso foi perguntado várias vezes para ela. Aí o senhor Giovanni Mansur, que é outro participante da investigação, também questionou. Notou algum sinal de rigidez? Aí a senhora Maquele, não. Ela não estava rígida. Ela não estava gelada. Ela estava desacordada. Então, assim, eles inventaram que tinha essa questão da rigidez, não aconteceu, entendeu? E eles falaram isso outras vezes. E isso foi perguntado também para o médico, doutor Itamar. Olha como é que foi perguntado para o Itamar, que é o médico que fez o atendimento, que infelizmente, sem qualquer respaldo, está sendo processado. O processo com o doutor Itamar é uma questão absurda, mas vamos lá. E rigidez? Marcos Paulo perguntando para ele, o senhor me fala o que é respeito de rigidez? Não vi sinal de rigidez, não percebi sinal de rigidez. Não? Isso o Marcos Paulo perguntando, nenhum sinal? Ele, não, de rigidez não percebi sinal de rigidez. Aí o Marcos Paulo falou, então o senhor não comentou com ninguém se tem rigidez? No Itamar, não vi sinal de rigidez e não comentei com ninguém. Então, assim, esse sinal de rigidez que foi espalhado também não condiz com a prova do processo. Ela não tinha sinal de rigidez. Tudo nos aponta que a senhora Lorenza foi socorrida com vida ainda. Nós estamos falando que os médicos, durante 33 minutos, o médico e o pessoal do ambulância, durante 33 minutos, injetaram na senhora Lorenza 7 ampolas de adrenalina, tentaram 2 vezes entubar a senhora Lorenza, e, além disso, fizeram manobras cardiorrespiratórias extremamente vigorosas. E quem fala que as manobras foram vigorosas não sou eu. Quem fala que as manobras foram vigorosas é o próprio médico. Então, assim, infelizmente, é inverídico, é falso falar que a senhora Lorenza estava com rigidez cadavérica. Doutor, e os sinais de esganadura, de que ela havia sido enforcada naquele momento, que aí isso eu estou dizendo não por mim, tá? Tudo que a gente traz aqui é referente a autos, processos, enfim, aqui a gente não tem um lado escolhido, aqui a gente está para intermediar as entrevistas, né? No próprio laudo do IML, a gente percebe que há as evidências de que ela recebeu a esganadura de fato, de que ela foi esganada, de que há morte por asfixia, né? E em relação a isso, qual é a alegação da defesa? Infelizmente, isso não é bem verdade, sabe? É porque, assim, as questões foram colocadas de uma maneira confusas e dúbias o tempo todo, desde o início. O laudo, quando você lê ele, você vê que ele é um laudo confuso, para começar. E eu, no início, achei que era um laudo confuso, porque, às vezes, o médico não consegue escrever bem, né? Não é a profissão dele escrever. E eles fizeram um laudo extenso. Mas hoje eu já acho que o laudo foi feito confuso por uma razão, tá? Então, vamos lá. Com relação ao laudo, eu vou te falar primeiro o que o doutor Alexandre falou no programa de vocês. Ele pergunta para ele, mas haviam sinais que a senhora Lorenza tinha sido asfixiada. E ele pega e fala sim. E na hora que ele pega e fala sim, ele fala que todo o corpo da senhora Lorenza estaria congestionado da altura do peito para cima. E ele pega e cita um fenômeno que chama máscara equimótica de Morestin. Ele fala Morestan na entrevista. Eu não sei como é que fala, se é Morestin ou Morestan. Eu vi perito respondendo Morestin e eu vi perito falando Morestan. Por isso que eu estou falando isso. Pois bem, olha que coisa absurda.
A máscara equimótica de Morestin, ou Morestan, ela não foi encontrada por nenhuma testemunha presencial logo após a senhora Lourinha ter sido feita. O médico, a Maquele, que é a técnica de enfermagem, e o motorista da ambulância, eles falam que não haviam nenhuma lesão na senhora Lourenço. Nenhuma. Os três são unânimes nisso. E quando ele pegou e falou sobre a máscara equimótica de Morestin, ou Morestan, depende do nome, a gente pegou e foi questionar o que seria isso. E os próprios peritos, eles respondem que essa máscara equimótica de Morestin, ela pode ser tão somente um fenômeno cadavérico. E mais, além dela ser tão somente um fenômeno cadavérico, eles falam que existem cadáveres, né, que não morrem de asfixia, que tem a máscara. Entendeu? Então, na hora que ele chega aí e fala que o Beto não trouxe, mas ela tinha lesões que demonstravam, o delegado fala que a máscara é equimótica, mas os próprios peritos contradizem ele e falam, não, a máscara equimótica não quer dizer nada. Entendeu? E eu vou mostrar para você um dos pontos que ele fala isso. Só um minutinho, que eu vou achar aqui. Olha como é que foi feito. A primeira pergunta que foi feita para os peritos. Vamos primeiro ver o que o Itamar falou. Marcos Paulo. O Marcos Paulo pergunta sobre a morte. Olha o que o Itamar, o médico, atendeu. Não vi alguma lesão na boca, que poderia, às vezes, ter forçado, um sangramento ali. Não vi hematomas no corpo, alguma coisa poderia ter simulado a luta. Não vi nenhum tipo de sangue, não vi nenhum sinal no corpo dela. Não vi hematoma. A testemunha fala. E ele fala isso várias vezes. Aí o Cláudio Maia pergunta para ele. E a propósito de hematomas, doutor Itamar? O senhor não se deparou com nenhum hematoma no corpo que o senhor examinou? O Cláudio Maia fez parte da investigação. Não. Eu vi a cena de entendimento. Enquanto eu estava fazendo entendimento, tive acesso a muitas partes do corpo dela. Aí o Cláudio Maia, sim. Aí o doutor Itamar, região cervical, na hora de fazer intubação, eu fiz uma hipertensão da cabeça, perfeito. E aí o doutor Itamar continua. Não vi sinal de hematoma, não vi sinal de nada. Então, quando eles falam que tinha sinal de hematoma no corpo dela, não tinha sinal de hematoma. O Itamar respondeu isso, a doutora Maquele respondeu isso, e o senhor Wellington também, que era o motorista da ambulância, respondeu isso. E a máscara equimótica de Morestin, ela é tão somente um fenômeno cadavérico comum. Ela não quer dizer que houve asfixia. Aí nós perguntamos para os médicos legistas, quando mandamos quesitos. Quesito 7. Tendo em vista que a oitiva, o médico Itamar não citou máscara equimótica de Morestin, é possível que esta possa ter ocorrido entre a observação do Itamar e a do médico perito? Ele tem elementos para afirmar ou negar. Ou seja, ele já fala de cara que ele não sabe se isso foi a causa de asfixia. Ele, inclusive, no primeiro laudo, ele não fala que a máscara equimótica de Morestin seria prova de asfixia. Ele não fala. Então, o delegado, quando ele fala isso, com todo respeito ao doutor Alexandre, ele inventou isso. E outra pergunta. É possível afirmar que a alteração descrita no laudo como máscara equimótica seja um fenômeno cadavérico? Sabe o que os peritos responderam? Sem elementos para afirmar ou negar. Ou seja, eles falam que não pode falar. Perguntamos para os peritos, isso também é audiência. Olha o que o perito respondeu, que perguntado ao depoente se a máscara equimótica de Morestin ou Morestan só aparece em cadáveres que morreram por asfixia, o depoente respondeu que não, que pode aparecer em outros cadáveres. Então, assim, com todo respeito, a máscara equimótica de Morestin, que essa questão ter sido congestionada aqui em cima, não demonstra absolutamente nada. E quem fala isso não sou eu. São os médicos legistas oficiais respondendo às nossas perguntas. Então, falar que ela tinha lesão no corpo, com todo respeito, não é verdade. Certo, doutor. Então, quem falou uma coisa que é mentira. Eu estou aqui com o laudo do ML e na pergunta qual a causa da morte aparece asfixia por associação de intoxicação exógena e ação contundente cervical, certo? Qual o instrumento ou meio que produziu a morte? Contundente e químico. Ou seja, há uma ação humana que foi uma responsável pela morte da Lorenza.
O que explica esse laudo? Vamos ler comigo, eu vou pedir para você ler comigo novamente essa parte, que você vai ver como é que o laudo é confuso e como é que parece que essa confusão, eu não estou afirmando isso, tá? Mas parece que essa confusão talvez ou aconteceu por uma grande perícia e imprudência, ou foi proposital, que a defesa não quer acreditar, mas é muito estranho. Vamos ler aqui novamente o apenso 1, que é o do laudo em apenso. Quando você chega na página, você está ali na página 17, não é, Leonardo? Eu estou na parte Não. que explica a causa da morte, se houve morte e qual foi o meio. Página 20. Houve a morte? Sim. Olha isso. Qual a causa da morte? Asfixia por intoxicação exógena e ação contundente cervical. Você está vendo o que está escrito depois de ação contundente cervical? Vide discussão. Vide discussão. Eu tenho muita experiência. Eu nunca vi isso na minha vida num laudo. Na verdade, tem muitas coisas acontecendo nesse processo que eu só vi pela primeira vez. Aí, se você subir 2 páginas para cima, você vai ver a discussão que eles colocam. Está na página 19. Olha a discussão. Diante, isso é um pouco longo, mas isso aqui tem que ler para demonstrar como é que que o próprio laudo ele é controverso, que o próprio primeiro laudo se contradiz. Diante do exame necroscópico detalhado acima, em suas fases externa e interna, podemos inferir os achados de grande valia, como a presença de extenso infiltrado hemático na região cervical, em especial nos planos subcutâneo muscular, porém com a integridade da cartilagem tireoide e do ocióide. Então aqui o que eles falam? Eles não falam de massa de Moestin, eles não falam de petequias, eles falam sobre extenso infiltrado hemático na região cervical. Isso é importante, depois eu vou te mostrar que eles erraram ao fazer o laudo e fizeram um falso positivo, mas vamos lá. E eles meio que admitem isso. Ponto e vírgula. Além dos resultados dos exames toxicológicos, que corroboram em seus achados a presença de substâncias diversas em quantidades elevadas e até conjuntamente em níveis tóxicos. Olha o que o laudo fala agora, Leonardo. Olha que coisa absurda. Que isoladamente ou em associação poderiam ter como resultado final de morte. Então, o que ele falou embaixo? Que a causa da morte foi intoxicação e ação contundente, concorda? Na discussão, olha o que ele fala. Níveis tóxicos que isoladamente ou em associação poderiam ter. Então, no próprio laudo, na discussão, eles falam que a intoxicação sozinha, poderia ter sido responsável pela morte. E a gente perguntou isso para eles. Falando assim, calma aí, vocês estão falando sobre isso, né? Aí a gente pegou e perguntou para eles, porque a gente fez... Quando, no início do processo, eu não era advogado ainda, foi contratado o doutor Demecindo Brandão, que é um dos grandes peritos aqui de Belo Horizonte. O doutor Demecindo, ele já tinha falado que o laudo não tinha lógica. E o doutor Demecindo já tinha falado que a morte dela poderia ter sido ocasionada tão somente pela intoxicação. Aí nós perguntamos para eles se os peritos oficiais eram capazes de afirmar que a morte dela ocorreu não só pela intoxicação. Olha o que eles responderam. Que não. Ou seja, eles admitem que o laudo do nosso perito feito lá no início seria não poder ser descartado. Ou seja, eles admitem de forma expressa que a senhora Lorenza pode ter morrido só por intoxicação. Então, quando você me lê o laudo, você me lê a conclusão. Só que a própria conclusão fala, vai lá na discussão. E a discussão, o que eles falam? Que ela pode ter morrido tão somente por intoxicação. Isso foi feita a pergunta, salvo engano, foi a 10. E eu vou mandar para vocês, e vocês vão ver que eles admitem que a senhora Lorenza pode ter morrido só por intoxicação. Ou seja, o próprio laudo inicial já se contradiz. E, doutor, levando em consideração que ela tenha vindo a óbito somente por conta da intoxicação, já não havia um histórico por parte da Lorenza por conta do uso dos medicamentos, nesse caso o uso de bebida alcoólica, levando em consideração que isso aconteceu? Não há nada que o André, como marido dela, poderia ter feito para não chegar nesse cenário? Então vamos lá. Isso é importante demais, tá?
A Lorenza, isso está provado nos autos, e eu vou encaminhar o depoimento para vocês, tá? A Lorenza, eu não posso mandar o prontuário médico dela, porque é uma questão sigilosa, mas eu posso falar coisas que já foram faladas na mídia, inclusive pela acusação. A Lorenza, ela tinha 14 mil páginas de prontuário médico. É um nível absurdo. A Lorenza, ela sentia dores crônicas, mas crônicas assim, que eram terríveis. Os médicos ouvidos na audiência do próprio hospital falam disso, entendeu? Que ela era muito internada por conta dessas dores crônicas que ela sentia, entendeu? E essas internações que ela tinha de forma comum, sempre com o doutor André levando, sempre com o doutor André cuidando, sempre com o doutor André fazendo tudo por ela, tudo. Não tem um depoimento do processo que demonstre que o doutor André já agrediu a Lorenza, que o doutor André era um mau marido, que o doutor André era um mau pai. Todos os depoimentos do processo, o doutor André era um pai zeloso, um marido que fazia tudo pela Lorenza. Então, o doutor André, ele sempre foi um pai maravilhoso, um marido excepcional, que lutou pela vida da senhora Lorenza. Mas a senhora Lorenza, ela tinha graves problemas de saúde mental, todos eles que começaram a se ocasionar e se agravar após a morte da mãe. Na verdade, ela começou a ter muito problema quando o pai separou da mãe. Quando o pai separou da mãe, ela começou a ter esses problemas agravados. Ela foi diagnosticada com uma síndrome que chama síndrome de borderline, e ela tinha uma depressão profunda. E o André, a senhora Lorenza tentou suicídio algumas vezes, isso é provado no processo. O filho do casal narra isso. Além do filho do casal narrar isso, os amigos do casal ouvido em juízo narram isso. Eu vou mostrar para vocês. Então, assim, ela começou a sentir muitas dores, e ela foi. Só que o doutor André, durante todo esse tempo, ele lutou pela senhora Lorenza. Então, se você escuta os médicos do hospital, todos os médicos falam marido carinhoso, marido atencioso, os amigos da família, marido atencioso, fazia tudo por ela, cuidava dela. Então, assim, tudo que o André podia fazer dentro das condições dele, ele fazia. Ele tentava, eles buscaram clínica da dor, buscava psicólogo. Uma das pessoas que foram ouvidas na audiência foi a psicóloga da família. E a psicóloga da família demonstra de forma clara e inequívoca que o André, ele fez tudo que ele podia. Tudo. Uma coisa que foi muito vinculada aí, com todo respeito, isso foi inventado pelo Dr. Marco Aurélio, é que o André, ele tinha posse sobre a Lorenza. Isso não é verdade. Se você pegar os depoimentos das testemunhas do processo, era o contrário. A Lorenza é que tinha ascensão sobre o Dr. André, entendeu? Então, na relação de casal lá, a psicóloga, inclusive, ela narra isso. Que ela atendeu eles durante 10 anos e ela é muito clara que a Lorenza é que tinha ascensão. E ela narra sobre a doença da Lorenza. A psicóloga chegou a falar na audiência que a doença de saúde mental da Lorenza é uma das 10 mais graves que ela viu na vida. É uma das grandes psicólogas de Belo Horizonte. Então, assim, tudo que o doutor André podia fazer por ela, ele fez. Levava no hospital sempre que ela sentia dor, procurava psicólogo, procurava a clínica da dor, absolutamente tudo que ele podia fazer. Só que, infelizmente, a doença dela era muito grave. E ela não se sarava, ela continuava a ter as dores, ela continuava a ter dependência. Mas, assim, falar que o doutor André tinha que ter mais cuidado é, infelizmente, impossível. O doutor André, ele foi afastado do Ministério Público em 2016 por suposta desídia no trabalho. Se você pega os depoimentos dos filhos dele e da psicóloga, e de todo mundo que é envolvido, vai ver que ele deixou de trabalhar em 2016, se disser que teve a referida desídia, eu não conheço o processo, foi para cuidar da Lorenza. Então, assim, ele teve que escolher a família dele e o emprego, e ele escolheu a família dele. Ele fez tudo o que ele podia ter feito. Então, assim, com todo respeito, essa versão que o André era possessivo, não tem respaldo no processo, foram ouvidos vários amigos dele, foram ouvidos a psicóloga e foram ouvidos vários médicos do Mater Dei. Todos eles falam que o doutor André era atencioso, cuidadoso e preocupado. Então, assim, falar isso não condiz. Doutor, importante esse ponto que eu já ia ressaltar, inclusive, que ele está afastado do Ministério Público desde abril de 2019, inclusive com 7 punições disciplinares. Em menos de 3 anos faltou 180 dias aí sem justificativa. O que explica
tudo isso que aconteceu com o André em relação ao ambiente de trabalho? Eu não conheço o processo administrativo dele, sabe? Eu não fui advogado nesse processo. Eu posso falar do que aconteceu no processo, nós estamos defendendo ele. Nesse processo, as pessoas que testemunharam, os amigos da família, os amigos de verdade, quem estavam próximos, não o Marco Aurélio, que não via, ou a Amanda, que fazia 10 anos que não via a irmã, entendeu? Mas quem estava próximo, fala que o André, com o agravamento da doença da Lorenza, ele abdicou da vida dele. Ele cuidava dela, porque ela necessitava dessa atenção especial. Deixa eu te mostrar só uma parte dos depoimentos aqui, que você vai ver, Leonardo, só para você ver. Médica Cristina Borildo, ela era responsável pelos atendimentos no Mater Dei. Uma das responsáveis, que o doutor André sempre acompanhava a Lorenza. Mas o dia que a depoente atendeu a Lorenza, chegou um pouco depois, pois deveria estar fazendo a ficha, que o doutor André demonstrava preocupação em relação à dor da paciente. E continua. Que atendeu a vítima, esse agora é a Maquele, prestando depoimento, a enfermeira, que atendeu a vítima muitas vezes no Mater Dei, que atendeu a vítima por mais de 10 anos, que todas as vezes ela estava acompanhada pelo doutor André, que o doutor André parecia um marido preocupado e carinhoso. Só para a gente registrar aqui, o Mater Dei é o Hospital de Belo Horizonte. É o Hospital de Belo Horizonte que normalmente ela era atendida. Olha o filho do doutor André, o depoimento que ele deu, um depoimento extremamente emocionante. Infelizmente, esse processo nos demonstra que essa investigação que fez com essas crianças, eu acho que vai ser, mesmo com a absolvição do doutor André, que a gente tem certeza que vai acontecer, infelizmente o prejuízo é enorme. O pai do informante vivia para cuidar dela. Seu filho, contando. E seu pai nunca praticou o ato de violência contra o informante, sua mãe e seus irmãos. Que seu pai levava sua mãe no Mater Dei de madrugada. Que seu pai, sempre que pudesse ficar em casa, ficava cuidando da mãe. Então, assim, não tem um depoimento. A própria procuradora, que foi uma das responsáveis, a doutora Gislane, falou que ela estudou o processo todo e não achou um relato de violência contra a Lorenza. Vamos continuar. Pastor Giovanni, que era um pastor muito amigo da família, que Lorenza dizia que André era um bom marido, e André também falava muito bem da Lorenza. Então, assim, é todo mundo. Bruno Sander, um dos médicos, dos grandes médicos de Belo Horizonte, que o doutor André era carinhoso com a Lorenza e Lorenza também com ele. Então, assim, criaram falsamente um estigma no doutor André que não condiz com nada no processo. A própria procuradora, que foi responsável pela investigação, ela fala, olha, nós analisamos 14 mil páginas pontuários, eles analisaram 1.200.000 arquivos nos celulares apreendidos, eles não acharam um relato de violência. O que você tem no processo é que o doutor André lutou pela vida da esposa, lutou pela saúde da esposa do início ao fim. Mas, infelizmente, a doença era muito grave. Tudo que ele podia ter feito pela esposa foi feito. Agora, falar que ele era possessivo, não tem processo isso. Doutor. Se você pegar as mensagens, eu vou mandar as mensagens da rede social da Lorenza. A Lorenza falava do André como pai maravilhoso, marido maravilhoso. Ela adorava. Deixa eu ler aqui para você uma mensagem, isso aqui eu acho importante, para vocês verem quem que está falando a verdade. Isso aqui é uma mensagem de WhatsApp da Lorenza para o Marco Aurélio. Algumas partes eu vou cortar que são bem pesadas. Tá? 22 de junho de 2018. Olha o que ela fala. Pai, li agora sua mensagem para meu esposo. E conheço uma pessoa que mente muito. Está no processo Folha 2568. Você mentiu descaradamente para meu esposo ontem. Enganou minha mãe mantendo um caso extraconjugal por anos. Aí continua. Aí, só que é muito pesado, eu vou cortar para o final. Eu nunca chamei a atenção do meu marido por mentiras. Porque, diferentemente de você, ele é parceiro, fiel, amigo, amoroso, compreensivo, presente. Quem mente muito é você. E mentiu a vida toda. Então, assim, se você pega todos os documentos do processo, é de um marido desesperado, cuidando de uma esposa muito doente. E cuidando de 5 filhos sozinho. E não foi em nenhum momento o André pensou em um tratamento psiquiátrico, uma internação para a Lorenza? Ele tentou. O filho dele, o Andrezinho, fala que ele tentou, mas como a mãe tinha uma ascensão sobre ele, entendeu? Ele não conseguiu. Mas eles pensaram nisso. A própria psicóloga fala que uma vez recomendou para ele tratamento psiquiátrico. Só que, assim, a Lorenza, ela tinha uma síndrome que chamava síndrome de borderline.
é mais ou menos o seguinte, ela tinha altos e baixos, entendeu? Então era muito, muito tudo. Então quando ela estava na fase boa, eles tinham uma convivência boa. Só que do nada, ela caía para a fase ruim, entendeu? Então, assim, o doutor André, ele sempre buscava o melhor, tentava ver se ela melhorava, e ela tinha momentos bons, entendeu? Só que por causa da depressão grave, da doença, das dores, era muita dor. Se você lê no prontuário, era muita dor. Então, assim, ela pode ter ficado, ela não foi diagnosticada viciada em morfina, mas é bem provável que ela tenha ficado viciada em morfina, assim, entendeu? Quando você conversa com o próprio André e pergunta da relação entre marido e mulher, o que ele responde? O André é um cara muito apaixonado até hoje, muito apaixonado. O que ele fala comigo é o seguinte, que ele fez tudo que ele podia, que ele lutou pela esposa dele o máximo que ele podia, e que, infelizmente, aconteceu uma tragédia, entendeu? Mas, assim, falar que o doutor André não fez tudo por ela, contradiz o prontuário médico dela, contradiz os inúmeros psicólogos que ela foi, contradiz o que os filhos falam, contradiz o que os amigos falam, contradiz o que os médicos do Mater Dei falam, entendeu? Agora, assim, a doença dela, eu vou usar a palavra da própria psicóloga da família, é uma das mais graves que ela já viu, entendeu? E ela tentava lutar. A Lorenza era psicóloga quase toda semana, entendeu? A Lorenza foi mais de 10 psiquiatras nos últimos anos. Só que, assim, é uma doença grave, entendeu? Agora, assim, uma coisa é você chegar e falar assim, que ela morreu, outra coisa é falar que ela morreu esganada. Isso não existe, entendeu? Isso foi inventado, isso foi soltado na imprensa. E o próprio médico, o legista oficial, fala que não, entendeu? Então, assim, a gente não pode pegar e ignorar o processo. As mensagens de telefone da Lorenza são de uma esposa apaixonada por um marido apaixonado, entendeu? Que lutaram juntos. Teve algumas questões que a senhora Lorenza tentou suicídio que, assim, tem controvérsia, entendeu? Então, falar que isso não aconteceu, a própria Andréia, que é esposa do Marco Aurélio, ou era esposa, não sei como é que está o relacionamento deles hoje, teve um dia que a Lorenza mandou uma mensagem para ela falando de suicídio, entendeu? Então, assim, não era uma questão muito fácil. Todos os filhos, todos os amigos da André e da Lorenza defendem o André. Todos. Todos. Não tem um que acha que o André fez isso. Doutor, quando a gente fala na intoxicação por alimentos, né, de acordo com o laudo, ela ingeriu Zolpidem, outros antidepressivos e ainda tem o fato daquele remédio que colava nas costas, né? É uma morfina, né? Só que tinha um nome mais técnico, que colava nas costas e tava assim, num grau acentuado, muito mais do que o corpo poderia receber. O que diz em relação a isso? Assim, Leonardo, quando eu falo assim, eu sei que o que foi passado para vocês é isso, tá? Exato, tudo que eu trago aqui de informação é o que a gente vai buscando, vai trazendo e vai discutindo. Eu vi as entrevistas, eu vi tal. Então vamos lá, vamos conversar sobre isso. E eu vou mandar isso para vocês. Isso eu acho importante contar um pouquinho do contexto, tá? Para vocês entenderem. A Lorenza, ela usava muita morfina no hospital. Era praticamente todo dia, e isso foi se acentuando nos últimos anos. Ela sentia uma dor, ia para o hospital, tomava morfina. Só que antes ela tomava um monte de remédio e morfina, um monte de remédio e morfina. O que aconteceu? Nos últimos 14 dias, eu vou falar 14 dias, mas é aproximado, é 12 a 14 dias, tá? Porque eu não consigo olhar aqui agora. A Lorenza não estava indo no hospital. E isso não era comum. Se você ver os depoimentos, inclusive, do pessoal do hospital, o pessoal do hospital falou, por que ela sumiu e tal, ela tinha parado de ir. E o que estava acontecendo isso, e as últimas 3 vezes que ela foi no hospital, a Lorenza ela foi com sintomas de embriaguez. Isso está no prontuário. Isso é incontroverso. Então, a Lorenza foi 3 vezes no hospital com sintomas de embriaguez e depois ela parou de ir no hospital nesses 14 dias. Pois bem, o André, para ele, qualquer coisa que acontecesse era evolução. Então, a Lorenza deixar de ir no hospital, ele estava achando que ela estava melhorando. Entendeu? Falou assim, a Lorenza está deixando de ir no hospital. Então, assim, ele estava feliz.
Porque ir no hospital todo dia, levar a esposa sentindo dor, era para ele um martírio. Mas, doutor, se ela estava sendo cuidada num hospital de referência e sentia dores diárias e a morfina já estava sendo um remédio paliativo, porque se ela ia todos os dias, se tornava um remédio paliativo. Essa dor que ela sentia, não existia uma cirurgia, um outro tipo de tratamento, porque ela era jovem, ela tinha 41 anos. Né? Eles tentaram vários tratamentos, inclusive na clínica da dor do hospital, só que nada fazia efeito, entendeu? Nada fazia efeito. Elas tentavam várias vezes, procuraram clínica da dor, psicólogo. No final, assim, agora, Leonardo, eu vou falar uma coisa que eu acho. No final, ela já estava viciada em morfina, entendeu? Isso eu acho. Não teve isso. Mas no final, ela já necessitava da morfina. Eu entendi. O então, vício que você quer dizer que é aquilo lá que ela precisa daquilo pro corpo para achar que vai ter alguma reação, mas de fato não estava reagindo. É isso que você quer dizer, né? Mas assim, se você perguntar pro doutor André, o doutor André, ele fala que ela sentia dor do mesmo jeito. Nesses últimos 14 dias, não. Mas toda vez que ela ia para o hospital, se você pergunta pro doutor André, ele, muita dor, muita... Se você ler no prontuário também, o prontuário é muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. Então, assim, eu não estava lá na época, não conheciam eles, mas eu estou te falando o que eu vejo do processo. Pois é, então ela ficou 14 dias sem ir no hospital. E as últimas 3 internações dela foi por bebida. Inclusive, os filhos narram que o doutor André chamou a atenção dela por ela ter ido um dia embriagado no hospital. Você não pode beber, você toma muito remédio e tal. Isso está narrado no processo, nos depoimentos. Aí é o seguinte, o que aconteceu? Aí isso foi espalhado, que ela estaria com uma dose extremamente excessiva desse remédio nas costas. Só que o que acontece? Isso, novamente, é mais uma mentira. E eu vou demonstrar isso nos exames que estão nos autos, e eu vou mandar para vocês os exames nos autos. Tá aqui, ó. Esse remédio, o Restiva, que é tipo, chama buprenorfina. Isso mesmo. E foi encontrada nela buprenorfina, foi encontrada nela zolpidem, nitrazapina e quetapina. Sabe qual que foi a quantidade encontrada dela de quetapina? 5.291. De mitazapina, 1.979. De zolpidem, 596. E da buprenorfina, sabe qual que foi? 5. Então, quando eles pegam e falam que ela estava usando o Restiva, que é esse medicamento nas costas, de forma exagerada, os exames do corpo dela demonstram que a quantidade de substância que ela tinha menos no corpo era a morfina. E isso aí foi explicado pelo nosso médico legista, o nosso médico legista que foi o Dr. Maltz, o professor Maltz. O que aconteceu? A Lorenza, ela estava deixando de ir no hospital, de tomar a morfina. E ela estava num processo que a gente chama de processo de desmame. Então, ela estava, possivelmente, exagerando em outras drogas, entendeu? Para suprir a morfina que ela não estava tomando no hospital, entendeu? Então, foi pego nela quantidades altas de outros remédios. Mas a buprenorfina, a quantidade que foi pega, foi pequena, entendeu? Isso está nos autos. Eu vou encaminhar para vocês, inclusive, mostrar. Tem um quadro comparativo mostrando isso. Doutor, quando o delegado, eu sei que o delegado foi aí, e ele falou isso que ele falou é desmentido pelo laudo do próprio ML. Entendeu? Que fala que a quantidade que ela tinha de morfina no sangue era baixa. Quando a gente fala do uso de bebida alcoólica, uso excessivo de bebida alcoólica, inclusive, os próprios familiares, né, o pai da Lorenza disse que ela não bebia, e quando indagado isso para o próprio André, ele disse que aquelas garrafas da cachaça 51, quando ele aparece, né, nas câmeras de segurança, que não seriam para ela, porque ela não bebe, seria para uns convidados de um churrasco que aconteceria na casa, enfim, uma confraternização que aconteceria dentro do apartamento. Então ele mesmo indaga naquele momento que ela não utilizava bebida alcoólica. Vamos lá. Com relação à bebida. Fato. As últimas 3 internações da Lorenza, isso é fato, está no prontuário. As últimas 3 internações da Lorenza foram por ter bebido. Está no prontuário, não tem discussão nisso. A Lorenza, ela não bebia comumente.
E o doutor André não deixava que ela bebesse, porque ela tomava muito remédio. Isso também é fato. Todo mundo, todas as testemunhas falam disso. Agora, o Marco Aurélio falar que ela não bebe, com todo respeito ao Marco Aurélio não tinha contato com ela. Marco Aurélio não fazia ideia de como era a vida deles. Marco Aurélio não fazia ideia de como era a vida. Marco Aurélio não sabia nem que ela ficava direto no hospital. Então, assim, ele não sabia nem das dores da filha. Então, assim, com todo respeito quando o Marco Aurélio fala, pouco acrescenta ao processo. Mas o doutor André, ele comprou aquelas 2 garrafas, por quê? Porque fazia 2 semanas que ela não atendeu. Ela estava feliz, ela estava melhor. Para o doutor André, ela estava melhor. E ela realmente estava um pouco melhor. E ele comprou as garrafas. Só que aquelas 2 garrafas que ele comprou, ela não bebeu daquelas 2 garrafas. As 2 garrafas estão entregues para o desembargador, lacradas. A gente pegou as 2 garrafas, que parecem no vídeo, e entregamos lacradas para o desembargador. Então, falar que o André comprou aquelas garrafas, igual o delegado falou aí, com todo respeito, não quer dizer nada, sabe por quê? Porque a garrafa está lacrada e entregue lá. Quando a Lorenza foi internada embriagada, o André foi o primeiro a chamar a atenção dela. O filho narrou isso. O filho e a filha. Falou, você não pode beber, que é isso e tal. E ele deu socorro para ela. Ele pegou ela, ele levou para o hospital. Então, assim, tudo isso é fantasioso. O médico que cuidava dela, né, o Itamar, certo? Que inclusive... Não. Isso é importante falar. O Itamar é médico do hospital. Então, o Itamar era um dos médicos que atendia ela no pronto atendimento, entendeu? Mas já conhecia de outras ocasiões, certo? Inclusive Já. é ele que vai até a casa da Lorenza no dia da morte, certo? Mas o André, isso é importante também que foi espalhado. O André não chamou ele. O André ligou no hospital. Para o serviço de ambulância, certo? Para o serviço de ambulância. Isso. Uhum. Certo. Foi isso. O Itamar, quando ele assina o óbito justamente com a causa da autointoxicação, com a pneumotite. É pneumotite o nome, se eu não me engano, né? Tá certo o nome? Pneumonite. Isso, desculpa, pneumonite. E de acordo com as investigações policiais, estou trazendo informações das investigações, Claro. Esse é um laudo fraudulento, é um laudo falso. O que dizer sobre isso, doutor? Então vamos lá. Não, é muita mentira para desmentir. Outro dia eu fui fazer sustentação oral no tribunal e o pessoal fala, nossa, você precisa de 6 horas para desmentir tudo. Mas isso também não condiz com a realidade. Vamos lá. Isso é importante, assim, porque isso tudo é prova nos autos. O Itamar, quando ele chegou lá, no próprio depoimento dele, ele fala que na hora que ele tentou entubar a Lorenza, ele viu excesso de líquido aqui. Entendeu? Então, o próprio doutor Itamar, ele fala, tentei entubar uma, tentei entubar 2. Não consegui por quê? Excesso de líquido aqui. Ok? Primeiro ponto. Isso ele fala e eu vou daqui a pouco depoimento. Teve uma coletiva de imprensa no Ministério Público, que também é prova no processo, que no minuto 20, assim um membro fala, esse médico afirmaram que a causa da morte seria com pneumonite, e a necropsia constatou que não havia nada no pulmão da senhora Lorenza, então a causa é falsa. Só que, com todo respeito, isso é assustador, sabe, Leonardo? Porque essa investigação não é séria por coisas assim básicas. Se você ler na folha 179, eu vou mandar para vocês, de laudos, olha o que está escrito. No exame do pulmão dela, quando eles fizeram o exame do pulmão, observe-se no fragmento menor área focal isolada, caracterizada por exsudação alveolar de macrófago, neutrófilos e fibrina. Pneumonia aguda. Então, o próprio laudo, PML, juntado aos autos, fala que no pulmão dela foi pego pneumonia. Então, como que o doutor Marcos Paulo dá uma entrevista coletiva e fala que não havia nada no pulmão dela, sendo que o próprio laudo do PML fala que tinha pneumonia? Você entendeu? Eu vou mandar isso para vocês poderem mostrarem, que assim, tem que ser demonstrado de forma clara. É uma coisa tão absurda que a gente chegou e perguntou para os médicos legistas. A gente falou assim que ela morreu em tese por asfixia, né? Em tese. Vocês analisaram o laudo de pulmão, né? Como é que você vai falar que a pessoa morre? Vocês não analisam? Olha o que eles falam. Falar em juízo, que não tinham conhecimento
previamente ao dia de necrópsia, de qualquer conhecimento a respeito da periciada, nem que Lorenza tinha pneumonia aguda. Olha como é que os médicos trabalharam. Eles falaram que não sabiam nem que ela tinha pneumonia. Como é que eles atestam algo sem ver os exames feitos no próprio ML? Que perguntado ao depoente se antes de finalizar o laudo o depoente tinha conhecimento que a Lorenza tinha pneumonia aguda, ele respondeu que não tinha conhecimento. Então, como que os peritos fizeram um laudo sem analisar a prova técnica? Pneumonia mata. E mata por parada respiratória. Como que eles podem falar que isso não é importante? Como que eles falam que não conheciam o próprio laudo feito por eles? E essa questão da pneumonia só vai de acordo e de encontro ao que o doutor Itamar deu no primeiro laudo. Você entendeu? Como é que a coisa foi feita afobada? Como é que a coisa foi feita sem respeito? Como é que esse laudo foi feito de maneira absurda? Eu não sei nem explicar como é que eles puderam ter feito isso sem conhecer o próprio laudo. E, doutor, logo depois disso, né, vem uma outra acusação, porque, na verdade, esse médico responde por falsidade ideológica e tem mais um outro médico que também responde por falsidade ideológica, justamente porque é um colega de profissão do Itamar e ele também assinou o atestado de óbito para conseguir permitir a cremação, porque por lei 2 médicos precisam assinar justamente para o corpo poder ser cremado, né? E aí eu queria entender o fato de a Lorenza era levada para a cremação brevemente, quando eu falo sobre isso brevemente é que é logo após a morte, né? No mesmo, poucos dias depois, ou no mesmo dia, se eu não me engano. Aqui, se você me corrigir se eu estiver errado, por favor. Só com todo respeito. Igual todo mundo. Igual todo mundo. Certo. Porque inventaram também essa questão da cremação, que eu vou desmentir aqui agora. A prova testemunhal é que ela tinha vontade de ser cremada. Quem convivia com ela falou isso em juízo que ela queria ser cremada. E eu vou mostrar para vocês os depoimentos. Quem convivia com ela. O Marco Aurélio não sabia. Não convivia com ela. A Amanda não sabia. Não convivia com ela. Agora, quem era próximo, pastor Giovanni, os filhos, todo mundo pegou e falou, olha, ela falava que queria ser cremada. Entendeu? Então, assim, se você ouvir para falar da minha vida uma pessoa que eu não vejo há 10 anos, essa pessoa não vai saber falar da minha vida hoje. Então, infelizmente, a investigação foi... Você já respondeu minha pergunta, era exatamente isso, exatamente nesse ponto que eu ia entrar, né? No desejo por parte da Lorenza da cremação, né? Se existia de fato, se não existia, porque isso também entrou em debate quando a gente pega o caso da Lorenza Pinho, né? E como ela foi levada para a cremação foi no mesmo dia, certo, doutor? Não, é o seguinte, a senhora Lorenza, ela faleceu, aí ela deu entrada, acho que foi 2 horas, e estaria marcado o velório no dia seguinte, às 10 horas da manhã. Certo. Nós estávamos numa época de pandemia, que o velório não era nem obrigatório. Então, o doutor André, ele marcou o velório e mandou mensagem para todo mundo comunicando o velório. Então, como que pode? Inventaram isso, falar que ela não queria ser cremada, com as testemunhas falando que não era verdade, e além disso, além deles falarem isso, eles falam que foi agilizado, sendo que o próprio pessoal que atendeu o doutor André, que tem depoimento nos autos, falam que ele não agilizou nada. Vou ler para o seu depoimento que você vai entender. Rapidinho, doutor, só para a gente desenhar uma pequena linha do tempo. Dia 2 de abril de 2021, Lorenza Pinho falece. Dia 3, velório e cremação. Dia 4, o André Pinho é preso, certo? Isso, foi isso. Okay. Mas não chegou a ter velório. Mas vamos lá. Okay. Olha o que as pessoas falam. O Andrezinho, que é o filho deles, sua mãe sempre falava que queria morrer e mostrava a Lorenza, assim, isso fazia parte da doença dela, sabe? Porque tem muita coisa para mostrar. Só o depoimento do Andrezinho foram 4 horas, entendeu? Não dá para mostrar tudo. Mas, assim, a Lorenza, ela tinha um quê de morbidez, entendeu? Fazia parte da doença dela, isso, entendeu? Então, por isso que eu tô falando isso aqui. Doutor, rapidinho, antes de você contar essa parte que é importante, essa doença dela surge em algum momento, ela é uma doença congênita, eu quero entender um pouquinho mais sobre isso. Essa doença aparece logo depois que ela fica com o André, já vem de antes, tem algum relato disso? Assim, a gente coloca como lapso, pelo que as testemunhas falam, que foi após a morte da mãe. Na verdade, ela começou a ficar muito doente quando o senhor Marco Aurélio separou da mãe. Só para você ter uma ideia, Leonardo,
30% do salário do André caía diretamente na conta da Lorenza, porque ela tinha muito medo, cair diretamente, assim, judicialmente, porque ela tinha muito medo de acontecer com ela o que aconteceu com a mãe dela, porque ela falava que o pai tinha abandonado a mãe, entendeu? E o André atendeu esse desejo dela prontamente, falou assim, isso nunca vai acontecer. E para dar segurança para ela, isso é documentado nos autos. 30% do salário já cai direto na conta dela, entendeu? Para ela ter o dinheiro dela, para ela sentir. Então, assim, o André tentava tudo para dar segurança para ela, entendeu? Mas vamos lá, só sobre a cremação. Então, assim, o lápis que a gente entende foi da separação, entendeu? Na separação, quando ela sentiu que a mãe foi abandonada pelo pai, a doença dela se agravou muito. Essa separação acontece entendeu? quando, doutor? A gente tem a data? O ano, pelo menos? Foi bem próximo ao nascimento do Andrezinho. Deve ser uns 17, 18 anos atrás. Que é o Andrezinho, que é o filho mais velho. Mais velho. Mais ou menos. Foi mais ou menos na época que conheceu o André. Entendeu? Mas o que fez a doença, ao contrário do que eles falam, não foi isso. Foi o pai, entendeu? Isso é claramente documentado. Ela conhece entendeu? O André em 2005. E aí eu sou muito cabeça. Acho que é entre 2004 e 2005, por aí. Tá bom. Pode continuar, doutor. Mas vamos lá. Que sua mãe sempre falava que queria morrer e mostrava para o informante, inclusive fotos de caixão. Isso fazia parte da doença dela. Isso foi diagnosticado na doença dela. A psicóloga já tinha falado isso com os familiares, entendeu? Que isso fazia parte da doença, que eles tinham que conviver com isso. Inclusive foto de caixão, que ela falava que queria ser cremada, que tirava fotos da família toda, que ela falava que na infância passou na fazenda Baluarte. Então, assim, ela sempre falou que queria ser cremada. Outro testemunho que falava que ela queria ser cremada é do pastor Giovanni, que era muito próximo dele. Que a Lorenza sempre falava que tinha muita admiração pela sua mãe e que queria ser cremada igual a mãe. E as suas cinzas jogadas parecem uma fazenda, no Rio. Então, assim, quem convivia com eles escutava isso, entendeu? Agora o Marco Aurélio não escutava porque não convivia. A Amanda não escutava porque não convivia. E outra coisa que eles inventaram é essa questão de ter agilizado. O velório. Com todo respeito, nós estávamos no meio da pandemia. Se o André quisesse, ele teria cremado ela no mesmo dia o corpo. Ele não fez. Ele marcou um velório para o dia seguinte, convidou a família toda, mandou mensagem para a família toda, inclusive para o Marco Aurélio. Entendeu? Então, assim, ele manda mensagem para todo mundo, velório amanhã, de 10 a meio-dia, convidou, podia ter 10 pessoas por casa. Então, assim, isso não aconteceu. Aí, olha o que a moça que trabalhava lá no local que ele contratou o velório, a cremação, né? Ele tinha um plano para ele e passou para ela. Olha o que ele colocou. Cláudio Maia Barros, é o promotor que fez as perguntas. Adentraram na sede da Renascer os dois? Aí a senhora Thaisa, que é a funcionária, os dois. Aí o Cláudio Maia, certo. E pediram, ou o doutor André pediu, em algum momento, que esse procedimento fosse acelerado, que fosse mais urgente, em caso afirmativo, em razão de algum motivo? Senhora Thaisa, não. Aí o Cláudio Maia, não? Aí ela, não. Para a senhora, não. Para mim, não. Aí ele continua as perguntas. Nesse caso, o procedimento seria liberar o corpo, né? Como se denomina o estabelecimento denominado funeral house? Ela responde, que é o lugar que o corpo vai ser cremado. Que, na verdade, ia ter o velório e ser cremado depois. Isso. Com a Renascer. Qual é, em média, senhora Thaisa, o prazo para esse procedimento ocorrer? Entre o preparo e, finalmente, a disposição em uma casa. A ela, a gente pede o prazo de 5 a 6 horas para poder fazer a remoção, a preparação do corpo e o translado para o velório. Aí, entre uma coisa e outra, o total, 5, 6 horas. Então, o doutor André, se ele quisesse, ele poderia ter feito tudo no dia 2. E ele não fez. Você entendeu? Ele deixou. Ele marcou o velório para o dia seguinte, chamou todo mundo, não agilizou nada. E atendeu um desejo da esposa, que infelizmente nem isso a família dela, que nem tinha contato com ela, respeitou. Porque ela falava para todo mundo querer ser cremada. Então a gente tem uma investigação que não respeitou nem sequer o desejo da senhora Lorenza, que fez a prisão, sim, uma coisa assim, Leonardo, quando eu falo que tudo
absolutamente tudo que foi passado para a mídia não condiz com a realidade, é porque é tudo mesmo. Infelizmente, Leonardo, tinham 5 pessoas dentro da casa no momento do falecimento da Lorenza. 5 pessoas. Essas 5, uma tinha 17 e a outra tinha 15 anos. Sabe quantas dessas foram ouvidas pela investigação? Nenhuma. O que só demonstra que eles não queriam saber a verdade. Eles não ouviram os amigos do Dr. André de Lorenza. Eles ouviram o Marco Aurélio, que tinha um contato péssimo, a Amanda, que tinha um contato péssimo. Mas quem estava dentro da casa, eles não quiseram ouvir. Eu, como defesa, que tive que trazer os amigos para contar a verdade no juízo, que tive que trazer os filhos para prestar depoimento. Eu nunca vi isso. Por que não levou os filhos? Os filhos estavam dentro da casa. Perguntem para eles. Eles não buscaram a verdade, infelizmente. Doutor, agora pensando nos próximos passos, né? O julgamento está marcado para o dia 29 de março, vai completar aí praticamente 2 anos do crime, certo? Uhum. O que vai acontecer agora? A gente mandou vários... só para explicar mais ou menos o que aconteceu, só para ter uma ideia. Eu quero entender também se há novas alegações por parte da defesa. O que vai acontecer é o seguinte, está marcado o julgamento, tem sustentação oral por parte do assistente, da acusação e da defesa. Depois que tiver as sustentações orais por parte do assistente, da acusação e da defesa, os desembargadores julgam. Hoje, assim, a gente não tem dúvida que está provado de forma clara e inequívoca que o Dr. André é inocente. Na verdade, quem acompanhou o julgamento sabe disso. Então, assim, a gente levou provas, a gente demonstrou que, infelizmente, a investigação não correu com rito de seriedade, a gente demonstrou que os próprios peritos admitem que a causa da morte da senhora Lorenza pode ter sido tão somente por intoxicação. Se eu me permite só ler esse quesito que eu deixei de ler aquela hora, Leonardo? Por favor, doutor. O espaço aqui é seu. Olha o que foi perguntado para os peritos, aquela hora que você me perguntou da intoxicação. É possível excluir de forma peremptória que o óbito tenha decorrido a combinação de álcool com zolpidem, mirtazapina, quetapina, bupropion, os remédios, e pode ser aventado na conclusão do doutor Demecino Brandão? Não. Então, hoje, a gente já tem os próprios peritos oficiais falando que a morte da senhora Lorenza pode ter acontecido por intoxicação. E, obviamente, que isso o doutor André não tem culpa nenhuma. Então, assim, os feitos são tão irresponsáveis que eles deram o primeiro laudo falando sobre ação contundente e hoje eles já falam que pode não ter tido ação contundente, porque eles mesmos falam que a causa da morte dela foi tão somente intoxicação. Então, assim, a gente não tem dúvida que o doutor André vai ser absolvido. Eu só lamento, Leonardo, que a investigação tenha sido irresponsável nesse ponto. Porque se eles não pensaram que poderia ter um preso inocente, uma pessoa que com quase 30 anos de Ministério Público, primário, bons antecedentes, eles não pensaram nos filhos dele, que não tinham com quem ficar. Se não fossem os amigos dele para ajudar, sabe-se onde estariam. Então, assim, é lamentável que eles tenham procedido dessa maneira. O que se tem hoje, de forma inequívoca, é a absolvição do doutor André. A gente acredita muito nisso, mas muito mesmo. E, doutor, ele vai ser julgado num ambiente diferente, né? Não é no tribunal do júri convencional comum, justamente por conta dele ser do Ministério Público, ser promotor? Esse é um outro ponto, assim, também, que as pessoas, elas perguntavam pra gente. A defesa, quando eu assumi o processo, eu cheguei assim, André, é o seguinte, você está sendo julgado pelo Tribunal de Justiça. A gente tem 2 alternativas. Eu posso pedir para você ser julgado pelo júri, a gente pode tentar, e você vai ter um julgamento mais rápido. Pelo júri popular, você disse. Porque o rito do júri ele é mais rápido, ou a gente pode deixar aqui no Tribunal de Justiça. Só que aqui no Tribunal de Justiça o rito é mais lento. Infelizmente, é um rito mais lento. Só que se eu fosse você, eu ainda falei com ele desse jeito, eu preferia ser julgado pelos desembargadores, porque a prova contra você não existe. E eu mostrando para pessoas técnicas e para o mais alto grau do judiciário de Minas Gerais, a sua chance de absolvição é muito maior. Isso foi no início do processo, eu falando com ele.
Aí o André falou assim, ô Pedro, eu tenho 5 filhos, eu tenho que pensar neles. Eu não posso ficar aqui preso. E como tinha muita mentira espalhada na mídia, e tinha uma pressão popular muito grande, eu falei assim, André, a chance de quebrar sua preventiva é muito pequena, porque eles estão utilizando a mídia para pressionar. Eles estão colocando o clamor popular, entendeu? Para colocar que você não pode ser solto. Então, assim, você está entendendo que provavelmente você só vai ser solto provando sua inocência com o tribunal julgando, isso pode demorar. Ele, Pedro, e tenta mandar para o júri. Então, a gente lutou para mandar ele para júri popular. A gente fez um pedido para mandar ele para júri popular, o Tribunal de Justiça negou, a gente recorreu para o STJ negou, e agora está no STF para ser julgado. Mas a gente não fez isso, não é porque a gente não confia no tribunal, é por causa do prazo, entendeu? Eu tenho que pensar o seguinte, 2 anos preso aguardando o julgamento, e era o que a gente esperava quando começou o processo, que eu conversei com o André. Falei, André, com a pressão popular em cima, no início do processo o Ministério Público estava escondendo prova da gente, eu tive que entrar com habeas corpus em Brasília para ter acesso à prova, então isso tudo estava atrasando o processo. Aí o André falou assim, ô Pedro, tenta mandar para a júri. E, infelizmente, eu não consegui. Provavelmente, se ele tivesse sido submetido à júri, ele já teria absolvido. Porque não tem prova. Ô, Leonardo, tirando as mentiras, eles não têm nada. Eles não têm nada. E agora a gente espera esse tribunal com 25 desembargadores, é isso? Julgando? São 25 desembargadores que vão julgar, né? São os desembargadores, é o pleno do tribunal, né? Desembargadores e promotores, né? Não, só desembargadores. Só desembargador. Só desembargadores. Então, são 25 desembargadores. O processo está sendo conduzido pelo doutor Vanderlei Paiva, e isso me traz segurança, porque é um desembargador muito sério, entendeu? Então, assim, quando eu vi que ele era o relator, traz segurança, que a gente sabe que é um desembargador justo. Então, assim, a confiança hoje é muito grande. No último julgamento pela prisão do doutor André, porque de 3 em 3 meses ele tem que julgar a prisão do doutor André, já teve 2 desembargadores votando pela soltura dele pelo princípio de presunção de inocência, porque a defesa já tinha mais do que demonstrado que não tinha prova. Então a gente já teve esse último julgamento com 2 desembargadores meio que falando assim, ó, a defesa está demonstrando que não tem nada disso. Ele era um bom marido, um bom pai, os filhos todos viram a luta dele, a psicóloga fala isso, a perícia está completamente equivocada, os próprios peritos estão voltando atrás em alguns pontos. Outra coisa que chama muita atenção, Leonardo, nesse processo, é os peritos recusarem responder as perguntas nossas. Eu nunca vi isso. Eles recusam. A gente manda para esse questionamento, as nossas eles não respondem, os promotores eles respondem. Então a gente faz uma pergunta para eles simples, eles se recusam a responder. Então, assim, é muito claro que a absolvição é imperativa de justiça nesse processo. A gente tem muita confiança no dia 29 de março. Assim, a família do doutor André, o que aconteceu nesse caso, Leonardo? O doutor André perdeu a esposa num dia. E os filhos perderam a mãe num dia. E 2 dias depois, de forma completamente equivocada, em uma investigação tendenciosa, uma investigação que não buscou a verdade, os filhos perderam o pai. E isso, Leonardo, uma coisa que o Alexandre falou aí, o doutor Alexandre falou aí, só para demonstrar como é que eles não sabem o que aconteceu. Ele perguntou para ele qual que teria sido a constrição cervical. Se teria sido aqui ou se teria sido aqui. Porque ele falou que pela borderline, pela Morestin, teria sido uma asfixia indireta. Tá? O delegado, doutor Alexandre, chegou para vocês e falou assim, foi um pouco dos dois. Você pode olhar lá no vídeo. Eu perguntei para os peritos, só te mostrar, isso é importante. Eu perguntei para os peritos qual que teria sido o mecanismo da morte. Porque o delegado, nessa entrevista, que é prova no processo, falou que teria sido os dois. E na entrevista do Ministério Público, salvo engano, um dos promotores falou que teria sido esganadura, foi o Marcos Paulo. Você pode olhar lá. O Marcos Paulo fala que foi esganadura, e na entrevista o delegado fala que foi esganadura e indireta, que compressão torácica. Aí eu perguntei para os peritos, falei assim, qual que foi o mecanismo? Foi esganadura? Foi enforcamento?
ou foi compressão torácica? Olha o que eles falam. Que asfixia é um termo genérico, ou seja, que houve falta de oxigenação que leva à morte. Mas se foi direta ou indireta, não se pode afirmar. Leonardo, o perito, ele fala para o desembargador que ela morreu de asfixia. Mas não que perguntado, mas qual asfixia? Ganadura, enforcamento, subiu no tórax? Aí eu não sei, eu nunca vi isso na minha vida. Isso só demonstra que foi uma investigação mal... Só deles não terem analisado o exame do pulmão dela, demonstra que, infelizmente, eles não buscaram em momento nenhum buscar a verdade. Eles só colocaram um alvo nas costas do André, como se fosse um troféu, saíram na caça às bruxas, prenderam ele, e, como eles sabiam que não tinha prova, utilizaram a imprensa inventando que não tinha sangue no corpo, inventando que ritual satânico, que nem sequer é citado na investigação. Se você ler a investigação, na verdade, você vai ver que eles eram evangélicos. Então, assim, ela não ouviu os filhos. Felizmente, o Ministério Público não agiu com zelo que a gente poderia esperar nesse caso, mas eu vou deixar isso bem claro sempre. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a Polícia Técnico-Científica e a Polícia Civil de Minas Gerais são instituições indispensáveis, têm todo o meu respeito e admiração. O que aconteceu nessa investigação, eu tenho certeza que não representa as instituições. E o doutor André também acredita nisso. Doutor André está preso desde o dia 4 de abril de 2021 em uma unidade do Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte, certo? Isso. Ele está preso lá na unidade do Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte e ele ficou 1 ano sem poder ver os filhos. Isso só foi sanado quando o doutor Vanderlei virou o desembargador relator. A gente foi lá, explicou isso ao doutor Vanderlei. O doutor Vanderlei viu que isso era uma afronta grave, inclusive de direitos humanos, que os filhos queriam ver ele queria ver os filhos, eles não estavam deixando, e o doutor Vanderlei determinou isso. Então, assim, o processo, a investigação, a maneira como foi conduzida, é absurdo. Leonardo, uma coisa que me chamou a atenção, e isso eu vou inclusive mostrar, no julgamento, o doutor Marcelo Mari, que é o perito oficial, em determinado momento ele começou a passar mal. A pressão dele caiu, ele pediu uma Coca-Cola, tiveram que pegar uma Coca-Cola para ele, sabe? E ele foi o último perito a ser ouvido. E isso foi no dia 16 de dezembro. No dia 6 de janeiro, começaram a sair notícias na mídia que os funcionários do Instituto Médico Legal estavam sem condições de trabalhar. 20 dias depois. 16 de dezembro de 2022, 6 de janeiro de 2023. Agora, eu vou mandar as notícias para você. Vou até achar aqui que eu vou ler para você, quer ver? Começaram a surgir essas notícias. Você pode jogar. Médicos não têm como trabalhar, corpos mal cuidados, entendeu? Só que assim, Leonardo, eu não nasci ontem. Eu não sou bobo. Eu tenho até cara de bobo. Mas eu não nasci ontem. E logo depois do oitivo do perito passando mal, nós pegamos assim, por baixo, 20 a 30 contradições. Por baixo. Entendeu? Começa a soltar notícias na mídia que o Instituto Médico Legal não dá condições para ser feitas necropsias. Eu não nasci ontem. E se engana quem acha que os desembargadores do Tribunal de Justiça nasceram ontem. Você não vê notícias na mídia sobre isso antes. E depois de 20 dias que o perito foi ouvido e que o laudo dele foi derrubado com todo respeito na audiência, começa a surgir notícia na mídia dessa. Só ler uma aqui para o senhor ver. Mas qual a relação, doutor? O que mudou em 20 dias para começar a ter problema no IML de Belo Horizonte? E as notícias são: IML com problema há mais de 10 anos. 12 de janeiro de 2023. Caos no IML de BH se arrasta pelo menos uma década. Essas notícias não tinham na mídia. E elas começaram a surgir depois da oitiva dos peritos em juízo. E como estou te falando, o perito vai lá, passa mal, pressão abaixa, toma Coca-Cola, aí ele sai do tribunal,
acaba a instrução e começa a surgir problemas no IML de Belo Horizonte. Então, assim, é no mínimo estranho que esse tipo de notícia aconteça logo após a oitiva dos peritos. Falando, inclusive, sobre falta de higiene, falha de manutenção, risco de contaminação, descarte incorreto. E essas notícias só começaram a surgir depois das oitivas dos peritos juntos. Isso é, no mínimo, estranho. No mínimo, estranho. Doutor Pedro, estamos chegando no final da nossa entrevista e eu quero saber se faltou alguma coisa para eu te perguntar, alguma coisa que você queira trazer para a gente, que você esqueceu por algum momento. O que eu posso dizer, assim, é que não tem prova nenhuma contra o doutor André. Nenhuma. O próprio assistente de acusação, quando ele apresentou as últimas alegações finais, já prevendo a falta de prova, ele cita um artigo do Código Penal que chama omissão imprópria. O que significa isso? Ele meio que pede, ele cita esse artigo que fala que a condenação pode acontecer quando um garantidor deixa de cuidar, entendeu? Ou seja, então o próprio assistente de acusação, ele sabe que não tem prova nenhuma de asfixia mecânica. E ele já tenta inovar ao final, falando que poderia ter acontecido uma omissão imprópria, citando o artigo 13, parágrafo 2º. Então, assim, a gente já está chegando a um ponto que a prova não existe. O doutor André é inocente, o doutor André foi retirado da sua família, os filhos do doutor André precisam dele em casa. E eu lamento muito que tenha sido vinculado na mídia de forma irresponsável e de forma ilegal essa quantidade de notícia falsa. Principalmente a questão do sangue e do ritual satânico. Porque isso foi feito só com o intuito manter a prisão preventiva dele, porque o Ministério Público não teve nem coragem de denunciar por isso. Então o que a gente espera agora é justiça para o doutor André e que ele possa voltar para casa para cuidar dos filhos, que é o que os filhos dele esperam. Doutor, muito obrigado pela oportunidade. Qualquer coisa eu estou à disposição. Tudo que eu citei aqui hoje eu vou encaminhar para vocês, inclusive as alegações finais de defesa, porque lá vocês vão ver que existem mais de 15 pontos que a perícia demonstra a inocência do André. Doutor, muito obrigado. O nosso canal também está de portas abertas. Quando você quiser conversar com a gente, nós estamos de portas abertas. Teremos novidades aí no dia 29 de março, né? Então estamos ansiosos aí para esse julgamento, para ver qual vai ser o resultado final disso tudo. Mas muito obrigado pelo seu tempo. Hoje conversei com o Dr. Pedro Henrique Saraiva, ele que é o advogado de defesa de André de Pinho, o principal acusado da morte da sua esposa, Lorenza de Pinho. Ainda não temos uma finalização concreta desse caso, mas no dia 29 de março, o caso depois de 2 anos vai a julgamento e aí sim teremos novas informações. E olha só, antes da gente finalizar, temos aqui uma caneca de investigação criminal, olha que bonita, culpado por matar meu sono. Essa caneca e outros modelos, outros produtos já estão disponíveis na nossa loja. O link da nossa lojinha vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. As nossas redes sociais, o nosso e-mail op@medialand.com.br e as redes sociais do Dr. Pedro estarão disponíveis também aqui no vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.